Olá, meu nome é Débora Dias, sou estudante de biomedicina e hoje vou entrevistar o psicoterapeuta Daniel Galvão, que trabalha com uso de hipnose para atender pessoas. Como ficou a saúde emocional dos adolescentes durante a pandemia? Bom, acredito que não só os adolescentes, mas as pessoas de uma forma geral foram muito impactadas em termos emocionais com o isolamento social. Quando a gente fala impacto da pandemia, aí a gente precisa definir duas coisas, né, Débora? A questão da saúde, que é a questão biológica, que é a questão voltada à medicina, né? Que aí se deu muita atenção às questões da higiene pessoal, os cuidados e aquela coisa toda. E também tem o outro lado do impacto da pandemia, que são os fatores emocionais. Então esse do que nós estamos falando aqui, em termos de fatores emocionais, não só os adolescentes, mas também os adultos. Agora, os adolescentes, por sua vez, não trazem a experiência que o adulto traz. Então, na hora dele absorver aquela questão de dizer assim, não posso fazer isso e não tem outra alternativa. Isso já foi algo difícil. Uma vez que pai e mãe sempre dão uma segunda chance, flexibiliza de um lado, do outro. Então, tem horas que não dá para fazer isso. E a pandemia provocou muito esse tipo de comportamento entre pais e filhos. Não pode sair. Não pode descer para o playground, não pode ir para a rua, não pode jogar bola, não pode andar de skate, não pode ir para a academia. E aí houve um momento, digamos assim, de reclusão. E aí as frustrações vêm, né? O garoto, a garota fica sozinha em casa, não tem muita coisa para fazer, quando tem alguma coisa para fazer via internet, o distanciamento, aquela coisa de estar junto não tem mais. Então a solidão foi algo que impactou fortemente os adolescentes nesse período. Por que a pandemia afetou tanto a saúde mental de muitos adolescentes, intensificando transtornos e doenças como ansiedade e depressão? Olha só, quando a gente fala sobre transtorno, síndrome, compulsões, todos nós temos um pouquinho, acredite. Quando a gente fala assim, síndrome do narcisismo, aquelas pessoas que se acham bonitas demais, que a palavra dela, todo mundo tem um pouquinho disso. Quando a gente fala de ansiedade, todo mundo tem um pouquinho de ansiedade. A questão é o quanto cada pessoa, cada jovem já tinha uma inclinação para essas coisas. E isso veio a aumentar. Então, um jovem que já era ansioso pela aula de amanhã, já era ansioso pelo fato de encontrar os amigos, já era ansioso por, no final do dia, né, ir para a rua, para bater papo, para conversar até altas horas da noite. Imagina quando não tem isso. Então, essas questões foram se intensificando, porém, não foi assim, tudo de uma vez só, ou foi tudo para uma pessoa só. Para algumas pessoas que já traziam um sentimento de solidão, aumentou. Para algumas pessoas que traziam cuidado com higiene pessoal, tá limpando a mão toda hora, né? O transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, toque, aí veio também se intensificar. Então, assim, foram várias coisas que todos nós temos um pouquinho, mas que para algumas pessoas isso se intensificou, sabe? A questão do impacto do isolamento social, da questão da pandemia, não está no que aconteceu, mas no significado que cada pessoa deu para aquilo que aconteceu. E isso muda tudo. Houve queixas em seu consultório de adolescentes reclamando das aulas remotas e da quarentena? Você quer que fale a verdade? Eu até imagino a resposta. Gente, vocês não têm noção de quantos adolescentes apareceram aqui e o foco de seus desconfortos, suas dores, seus incômodos era justamente a tal da aula online. Porque imagina você interagir com um aluno onde você tem um ambiente, onde você tem a sensação atmosférica, o ar, sabe, a carteira, você tem a sensação da expressão do som, sabe, você tem a condição de poder olhar para um lado, depois virar, o colega te perguntar, você perguntar ao colega, e você não tem mais isso. Você ser um agente praticamente passivo de um processo de educação totalmente assíncrono.
onde a pessoa lá fala e o de cá tem que esperar para poder responder. Quer dizer, é síncrono, né? Mas não é a interação que acontece simultaneamente. Fala-se que é simultâneo, mas se é simultâneo, vai dar problema. Porque na hora que um dado vem de lá com a voz de alguém, o outro fala. Aí impacta. Não ouve nenhum nem outro. Aí tem que levantar a mão. Aí quando levanta a mão, já perdeu a graça, já passou o tempo da pergunta. Então tem tudo isso daí que acabou realmente criando um desconforto, um incômodo, uma forma do adolescente não saber lidar com isso. Entretanto, eu acredito que para o jovem, essa adaptação ainda foi menos impactante do que para o adulto. Aquele de 18 anos, vamos considerar assim, né? 18, 20 anos, eu ainda acredito que foi menor, porque ele já nasceu com esse negócio na mão. Ele já sabe se movimentar com isso daí. E o adulto, né? Aquele que aprendeu de uma maneira mais tradicional, né? A forma da escola, da educação, lidar agora com a tela para poder interagir não é a mesma coisa. Tem que reaprender. É reaprender. O que o adulto passou foi a dificuldade de se mobilizar a mexer no aparelho. E isso o jovem já tinha. A dificuldade do jovem foi saber lidar com a ausência das pessoas, com os colegas e com os novos processos que gerou em cada um dos adolescentes um sentimento de autorresponsabilidade. O que talvez para nós adultos, não sei para você, né? Mas pelo menos para mim a gente tem que ser muito responsável sobre as coisas. Para mim também, pode ter certeza. Porque também tem adulto, eu estou falando assim, porque tem adulto também que não está aí nem está chegando, sabe? A gente fala num contexto generalista, mas você sabe que tem adultos que tanto faz ter agenda, não ter agenda, é como se fosse um adolescente. A mentalidade ainda está ali naquele momento que tem que ter alguém para estar cobrando. Mas a grande maioria dos adultos não funciona assim, né? Mas o adolescente, de uma forma geral, ele funciona assim, né? Tem jovens que não. Segundo conta a lenda da minha mãe, eu nunca precisei dela para mandar eu estudar, para fazer essas coisas, entendeu? Você sabe que eu tenho cara dessas coisas, né? Então, assim, para mim foi muito fácil. Mas tem jovens que são assim. Agora, a grande maioria eu sei que não é. Não é assim. Como você acha que ficará a socialização dos adolescentes quando esse período passar completamente? Vai ser menos difícil do que quando ele se muda para um outro condomínio, para uma outra cidade, para um outro bairro. Porque ele já conhece as pessoas. Ele já conhece os amigos. Ele já conhece quem faz parte daquele contexto. Então ele só vai voltar a se conectar agora. Claro que individualmente cada jovem vai ter uma reação diferente. Vai ter alguns que se acostumaram a ficar dentro de casa. Aí o outro que tá doido para poder andar de bicicleta, papear, correr, enfim, vai dizer, vem para cá, vamos brincar. Agora não, depois eu vou. Que acostumou, habituou, né? Até ele se agora habituar a refazer, né, o antigo processo de estar na rua, de estar em contato, pode demorar um pouquinho. Mas eu acho que vai ser menos difícil do que se ele estivesse indo para um outro lugar. A internet ajuda ou atrapalha na saúde mental desses jovens? Depende do contexto. Você que é da área de biomedicina, você sabe que as coisas têm que ser bem equilibradas, né? A dose é a medida entre o remédio e o veneno. Então, a partir do momento em que alguém utiliza da internet de uma maneira tão intensa, isso não vai fazer bem. O adolescente, ele tem seus exageros, né? Os meninos têm essa forma de estarem nos jogos, porque é aventura, porque ali gera, dentro daquele mundo imaginário, um grau de risco, e aí vem a adrenalina, dopamina e todos esses neurotransmissores. Você acha que as crianças e jovens atuais são frágeis, como algumas pessoas mais velhas dizem? Depende do contexto. O jovem hoje ele é mais sociável, ele é mais politizado, ele é mais aberto a uma nova configuração de perceber as coisas. Na minha época, acho que o jovem ele era muito seguidor dos pais. Ele era muito focado no que a família queria, no que as autoridades diziam, professores.
né? A religião, padres, pastores, os pais. Então, assim, tinha muita coisa de ser seguidor daquilo e ser seguidor de pessoas admiráveis. Onde é que a gente encontrava as pessoas admiráveis? Na televisão, na Malhação, não é? No seriado Malhação, em alguns filmes. Então a gente era muito seguidor desses programadores da nossa mente, né? Hoje em dia não. Hoje o jovem ele consegue ter uma percepção mais politizada. Politizada não é falar bem de um ou do outro, não. Mas é ter uma percepção do seu posicionamento em relação à sociedade. Coisa que às vezes demorava para o jovem ter isso há 25 anos atrás. Enquanto que o jovem de agora, com 15 anos, ele sabe se posicionar assim. Não que a posição dele agora será eterna, não vai mudar. Mas ele sabe se posicionar bem assim. E isso cria uma característica que não é de ser fragilizado. Muito pelo contrário, é de ser bem posicionado. Tem algumas coisas que o jovem hoje não consegue assumir, que é o fato das ações executoras. Por exemplo, um jovem, há 25 anos atrás, o pai dizia assim, olha, você vai tomar conta aqui da padaria, porque seu pai trabalhou aqui de 4 horas da manhã mexendo esse pão, e da agora em diante é você que eu tenho que descansar. E o menino de 15 anos dava conta de vender o pão, de despachar o balcão, de fazer tudo. Hoje o adolescente ele não vai fazer isso. Por que o antigo fazia? Porque o adolescente antigo ele era seguidor. Ele era muito voltado ao que o pai dizia. Ele trazia um grau de obediência maior. Hoje, não que o adolescente hoje seja desobediente, mas ele tem um grau de liberdade, de socialização muito grande. Então, ele vai pensar até que ponto é interessante eu ficar na padaria, porque meu pai trabalhou até tal hora, e aí vem outras questões que, né, essa liberdade tão grande gera para o adolescente hoje, né? Tem adolescentes hoje que, não são todos, é claro, mas tem a ousadia de dizer assim, bom, já que era para eu fazer tanta coisa, por que eu tive que nascer? E cria uma estratégia psicológica junto aos pais de querer colocar eles contra a parede, né? Uhum. Mas tudo vem da percepção que o pai tem de se orientar, de se organizar para de fato educar bem o filho. Aí você vai ter o equilíbrio. Eu tenho um filho agora de maneira muito recente, 45 dias na vida, e eu penso sobre isso. Eu não me preocupo. Eu não vou trazer, quando meu filho tiver 10 anos, o que é que eu vou fazer? Não. Eu penso sobre como eu estarei ali, junto a ele. E não como eu farei as coisas junto a ele. Porque quando eu estarei numa identidade. Eu serei alguém ali, bem diferente do que eu sou hoje. Isso me faz pensar o que é que eu estou construindo em mim para passar para ele. Bem interessante isso. Entende? Uhum. Então é essa percepção que muitos pais não têm de criarem primeiro uma identidade para eles e assim passarem para os seus filhos. Eu recebo aqui, é triste, né, e vergonhoso, às vezes, né, a gente ouvir de um adolescente em que o adolescente diz, tá muito tenso, para mim não dá, para mim já chega. E ele diz, já tomei medicação. Me enchi minha boca de remédio. Só que não funcionou. Aí depois eu fui pesquisar na internet como era que fazia de um outro jeito. Aí tomei a medicação e fui fazer de outro jeito. Só que me pegaram pendurado. Você entende como isso é impactante? Sim. Então aí se pergunta, onde é que estão os pais? Não é que a culpa seja dos pais, mas é aumentar o grau de autoconhecimento que o pai tem para se desenvolver. Se você fala assim para o pai, olha, tem uma palestra na internet, tem uma live, não quer participar, não está afim. Publicar um vídeo desse, por exemplo, e colocar isso à disposição, por mais que seja algo avaliativo para a sua faculdade, para o seu crescimento acadêmico, mas talvez se um pai para prestar atenção, como presta atenção no futebol, como presta atenção numa série da Netflix, certamente vai ter um grau de autoconhecimento. Exatamente. Para alguém mudar, basta uma palavra. No meio de tantas, às vezes, de 10 minutos de vídeo, 20, uma hora de uma palestra, basta uma palavra. A ficha caiu ali, pronto. Vai fazer um novo sentido. Então, essa pergunta é uma boa pergunta, né?
o que é que como foi a pergunta? O que é que eu acho se hoje os adolescentes são mais fragilizados, são mais cheios de mimimi? Eu acredito que os pais cresceram e perceberam como deveriam ser pais de verdade. E ficaram presos numa adolescência que não tiveram. E na hora de passar a parte da adultização para a criança, trataram como se fossem coleguinhas. A gente vê muito isso na relação mãe e filha. Um coleguismo muito grande. Sabe? Um alto grau de intimidade. Isso quando o posicionamento da filha, às vezes, é maior do que da própria mãe. Ou maior do que o do próprio pai, né? E acaba invertendo os papéis. Eu estava com um vizinho comentando, né, sobre Ravi que chora e o pessoal do hospital falou assim, livre demanda, né? Dá aleitamento quando a criança chora, aquela coisa toda. Eu não achei aquilo interessante, não. Mas está tudo bem, né? A criança nasceu, beleza. Passa 30, 45 dias para 2 meses agora, leva ao médico. Só que antes um vizinho havia comentado comigo, né? E aí, como é que tá, rapaz? Sem dormir? Eu falei, tá sem dormir. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para envolver ele durante o dia, para ele cansar e à noite dormir. Aí esse vizinho me disse, rapaz, mas isso não funciona não, pô, recém-nascido, isso é criança. Aí eu falei, que eu também, né? Não tenho tanta experiência. Eu falei, não, tá tudo bem. Só que na minha cabeça ficou essa coisa firmada. Aí quando eu comentei com minha esposa, aí ela falou assim, mas é porque é criança. Eu falei, eu acho que não é criança não, viu? Eu não falei com o vizinho, né? Para não estar discutindo, mas falei com minha esposa. Eu falei, acho que esse negócio de ser criança não. Eu acho que ele está querendo colocar a gente no plantão dele. E não é assim que funciona, não. Mas você está muito rígido. Eu falei, não, não é rígido. Isso é ser lógico. Já atuando, né? Quando chega no médico, o que é que o médico diz? Tem que cansar a criança, passando de mão em mão, de braço em braço, bota no braço da pessoa que ajuda vocês, vai no braço da mãe, vai no seu braço, fica o dia todo, não deixa o menino dormir. Ele vai comer e de noite ele vai descansar. E ele precisa, exatamente como eu pensei. Tudo bem, nos 30 primeiros dias, tudo bem. Mas depois tem que entrar no ritmo. Senão pega aquela famosa forma que o pessoal fala que é a manha, né? Aí fica manhoso, e daqui a pouco cresce assim, sai dessa fase de recém-nascido, vai para uma fase primária da vida infantil, depois de uma fase secundária, daqui a pouco terciária, entra na adolescência, entra na fase de adultização, dizendo como a família tem que ser. Mas como é que eu vou ter alguém inexperiente para querer determinar as coisas dentro de um sistema que já existe, família, há muito tempo? É como se eu tivesse dentro de uma empresa, né, e de repente eu contratasse alguém que é novato, não tem experiência nenhuma, e ele está dizendo como é que funciona o meu negócio. Ele pode influenciar, ele pode trazer inovação, ele pode trazer coisas que eu não sei. Então, ele, dentro da posição dele, tem uma influência muito forte dentro de uma organização. O adolescente tem uma influência muito forte dentro da família. Você vê que o jovem, ele traz um processo de rejuvenescimento de ideias, de pensamento para dentro de uma família. Mas ele não pode ser o ponto determinante das ações, ele tem que ser o ponto participante dessas ações. Eu não aprecio as músicas de Lady Gaga, mas escuto. Eu preciso conhecer o que emociona o meu paciente. Eu não jogo Valorant, mas já entrei e joguei algumas partidas, porque eu preciso entender o mundo do gamer que está aqui na minha frente, que é viciado em Valorant. Então, assim, eu não tenho que viver a vida do adolescente, mas eu tenho que conhecer o que ele faz, o que ele vive, o que emociona ele, ao ponto de eu ter a mesma linguagem que ele tem. Porque eu posso ser adulto, fisicamente, aparência, mas se eu sou jovem em espírito, conheço a energia que rola nele, eu tenho uma facilidade de entrar no mundo dele, de dialogar com ele. É isso que o pai e mãe tem que fazer. Interessante, porque eles conseguem falar a mesma língua, né, e se entender. Muitas vezes algumas pessoas ouvem um amigo e não ouvem os pais, né?
né? Entende? Acho que é repetitivo, é chato. Isso. Aí seu amigo fala, ele já se familiariza. Então, assim, o pai e a mãe não precisam assistir, sei lá, esses desenhos japoneses que os adolescentes gostam tanto, né? Que são vários que tem aí. Mas tem que assistir alguma coisa até para fazer uma piada, para comentar. Vou lhe dar um golpe, não sei das quantas, não sei o que, bererê. Aí daqui a pouco, pô, meu pai assistindo, né? Dragon Ball, não sei o que, sei lá, né? Quais são os aí, os tantos que tem aí. Aí o adolescente já fica assim, opa, meu pai assistindo as coisas aí e tal. Por quê? Porque aí vem essa amizade. Isso aí é que é o bacana. Entende? Da mesma linguagem. Então os pais não precisam estar colados junto, alisando, meu filhinho, não sei o que, BBB. Aí isso é gostoso, claro que é, faz parte, faz, não pode deixar de ter. Mas ter isso de forma exagerada, como única fonte de conexão com a criança, não funciona. A conexão ela tem que estar no modo do pensamento. Você trabalha na área de estética, você sabe o que é que está na moda. Você sabe quando a pessoa fala assim, olha, eu preciso fazer alguma coisa aqui no meu abdômen, que eu quero tirar essa coisa. A pessoa não sabe o nome, mas aí você explica, olha, tem um tratamento que funciona assim, X, Y, Z, que faz isso, faz aquilo. Você falou que a pessoa tinha só a ideia. Pronto, ela se conectou com você. É isso, o pai ele precisa ter uma clareza sobre as coisas que o adolescente tem ao ponto de se permitir um pouquinho de cada uma delas, de modo que fale a mesma linguagem, a partir disso se torne então verdadeiramente amigos e pessoas que possam dialogar e conversar. E nisso, aos poucos, o pai conduzir o adolescente a um novo pensamento. A ideia de você estar com alguém que é diferente de você, não é você mostrar que você é diferente. É você seguir, seguir, seguir. Deixa, né, a música que está tocando, dança a música que está tocando. Seguir, seguir, conduzir. Depois você segue, conduz, conduz. Depois você conduz, conduz, conduz. Então você vai ao mundo da pessoa e depois traz aquela pessoa para o seu mundo. Você primeiro dança a música que ela toca e depois você vai dançar a música que você quer que toque. Aí é diferente. Super interessante isso. E ouvindo a cada resposta que você tem dito, eu aprendi bastante hoje e gostei muito. Me ajudou, pode ter certeza que está me ajudando tanto com a atividade avaliativa da faculdade, quanto na minha vida pessoal, principalmente. Eu te agradeço muito por isso. Muito obrigada. Tá bom, né? E que todos que estejam nos assistindo aí possam, né, ter um momento também de reflexão, de pensamento, divulgar esse vídeo, né, fazer com que as pessoas tenham uma clareza sobre a importância de tudo aquilo que a gente falou. E se de repente alguém quiser mais informações, não sei se pode fazer isso aqui. Pode, né? Sim, fique à vontade. Mas aí vocês acessam o site hipnoseneural.com, vocês vão entender o que a hipnose é algo natural da mente, né? Muito trabalhado dentro da própria medicina, e que pode ajudar vocês a terem uma clareza maior e um sentimento. Principalmente você que é pai, que é mãe, porque por mais incrível que pareça, muitos dos problemas dos jovens não estão nos jovens, estão nos pais. E não estou dizendo isso para que os pais, os adultos, carreguem culpa e o outro esteja livre. Não. É porque esse que se aproxima não conhece esse mundo. E quem está apresentando é que talvez não apresentou o lado bom desse mundo, que também não conhece. Afinal, cada um só dá o que tem, né? Então é essa dimensão que a gente faz e desenvolve aqui dentro, em termos de um trabalho psicoterapêutico, utilizando da hipnose clínica, a fim de que as pessoas consigam sentir algo dentro delas ao ponto de mudar a percepção de mundo. Porque as pessoas só são transformadas pelo sentir, não é pelo entender. Mas quando você sente, você muda. O entender, em fase de transformação, fica em segundo plano. Mas o sentir é que faz toda a diferença. Se sentir capaz, se sentir merecedor, se sentir à altura dos seus sonhos, se sentir que tem filhos e que pode estar tomando nas mãos as rédeas para que de fato gere um significado especial à própria vida. Obrigada, Dan. Valeu? Valeu. Gente, apesar de ser uma atividade avaliativa da UniFTC, a gente gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo para mais pessoas que vocês acham importante saber sobre todas essas informações super ricas para a vida de todos nós. E quem gostou também, dá um joinha aí. Valeu.